Boa tarde, meu nome é Iris, eu criei este canal para divulgação de músicas espíritas e espiritualizantes, porque a música espírita, ela às vezes é desconhecida por muitos e ela traz um alento ao nosso coração, né? Então toda semana eu vou postar o vídeo de uma música e a primeira vai ser Cantinho de Amor. Hoje quando o sol se foi, deixou meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse. E envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse. E envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Muito boa noite, noite de terça-feira. Terça-feira já é dia agendado na lista dos nossos companheiros aqui da internet, nossos amigos internautas. Boa noite, senhor Antônio dos Santos. Boa noite, um prazer estar aqui mais uma vez, né, para que a gente possa interagir. Nem que seja através dessa rede mundial de computadores. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Estão com várias pessoas conectadas conosco aqui. Ó, a Mércia Reis já se manifestou aqui. Gratidão, família Gelu. E a Mércia Gonçalves, né? Boa noite a todos, paz e luz.
Que maravilha, nossa, que maravilha de música, tá elogiando a música, né? Emoção. Um abraço aí para a Messia. Messia adora as músicas. Selmo Gomes também conosco aqui. Bom, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. Vamos agora para iniciar os trabalhos da noite, vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de nos encontrarmos na noite de hoje, a oportunidade de nos alimentarmos ou alimentar as nossas almas através das palavras de vida eterna, que são as que vêm do Cristo e que o Espiritismo, nos dias de hoje, faz reviver, faz renascer. Que no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós, essas sementes que vêm de mais alto possam cair e florescer e dar frutos por 100, por 200, por 1000. Que a espiritualidade possa abençoar nosso companheiro Antônio na noite de hoje, que ele possa captar o influxo das esferas superiores e que nós também, como ouvintes, possamos entender o recado da noite, entender aqueles conhecimentos necessários para o nosso conhecimento, para aquelas coisas para aquelas decisões que nós precisamos tomar, para o alento também necessário, o consolo necessário, diante de tantas dificuldades e tantas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Permaneça, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, palestra de hoje, Filhos na Visão Espírita. Eu tenho uma turminha aqui em casa, já estou ligado aqui, já estou com a caderninha separada aqui para fazer as anotações e acabou a live, a gente está colocando em prática. Então a palavra é sua, São Antônio. Muitíssimo obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a direção da casa, pela confiança, pela lembrança, né, e dar a nós, né, que temos a condição de falar às vezes, a condição de aprendermos, porque, na verdade, quem está falando é o primeiro a ouvir. Então, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender algo, que nós somos espíritos imortais, multimilenares, e que inumeráveis vezes já reencarnamos. Ou seja, inumeráveis vezes já tivemos pais. Então, por aí a gente vê que a gente já tem prática disso. Você vê que a gente esquece, né? Mas a gente tem prática disso. Então, quantas vezes nós já fomos filhos, não é? Sabemos que nós só temos, na realidade, nós, espíritos, não é? Um só pai. E nós sabemos também que nós, espíritos, vamos viver uma vez, né? Porque o espírito, uma vez criado, ele é para a eternidade. Então, nós temos que entender também que sempre tivemos a dádiva de sermos recebidos e amparados por aqueles que serão nossos pais. E é claro que a gente tem certeza que ninguém é pai ou filho por acaso, não é? Porque todas as vezes que nós reencarnamos, nós acabamos sendo filhos de alguém. Filhos no sentido biológico, no sentido físico, não é? Então, aí que a gente começa a entender a misericórdia de Deus e o principal, a sabedoria de Deus. Criou-nos, não é? Simples, ignorantes, imortais, inteligentes, dotou-nos de livre-arbítrio e deu-nos a coisa mais espetacular. Chama-se o tempo. Deus é paciente. Se nós atrasarmos a nossa caminhada, o problema é nosso. Porque, na verdade, o tempo está aí. Mas como nós, na nossa ignorância, né, nós acabamos malbaratando esse tempo que nos é ofertado pelo Pai,
nós acabamos sofrendo muito mais sem necessidade. Essa é a verdade. Sem necessidade. Nós sofremos muito, mas pelas nossas maneiras de agir. Porque todos os espíritos foram criados da mesma essência. A essência que veio do Criador. Então, não existe espírito ruim. Existe espírito ignorante, que é o nosso caso. Nós, espíritos que estamos ainda encarnados, né, em um planeta de provas e expiações, só a condição de estar aqui já demonstra o nosso atraso moral. Mas isso não é o caso agora, né, que a gente vai falar de outras coisas, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um texto que fala que é o nosso amor pelos filhos. Então, diz que a união e a afeição entre parentes, ou seja, a parentela, né, indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse-se que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. E aí quando a gente começa a raciocinar de maneira mais lógica, né? Principalmente depois que a gente toma contato com os ensinamentos do Consolador prometido por Jesus, a gente chega à conclusão de que nem sempre, né, uma família é composta de seres simpáticos. Nem sempre, né? Então, no texto, ainda põe aqui, Deus permite essas encarnações, ou seja, de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com dupla finalidade, de servirem de provas para uns e meio de progresso para outros. E é verdade. Veja bem, se um espírito com uma condição evolutiva, né, inferior àquele grupo familiar é introduzida naquela família, qual é o objetivo? O progresso daquele que está para trás. Porque fatalmente ele vai sentir, né, diferença entre a maneira dos seus parentes, né, sua parentela agir e a maneira que ele o faz. Então, fatalmente, serve de exemplo. Até porque um exemplo vale por 1000 palavras. Então, é por isso que nós, os pais, né, temos que pensar bastante de como agimos perante aos nossos filhos. Porque não basta falar. Aliás, muitas vezes nem adianta falar. E provavelmente, uma maneira de agir toca muito mais, né, aquele espírito que está ali entre nós. Porque, na verdade, nós temos que entender o seguinte, tem até um livro, né, do Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Nós somos espíritos. Toda a humanidade é composta por espíritos. E o mais importante é a gente entender que não é só a humanidade do nosso planetinha. Porque qual é o conceito de espírito? É o princípio inteligente que povoa o universo. Nós, os espíritos, somos cidadãos do universo. Podemos estar encarnados em qualquer ponto do cosmos. Qualquer ponto. Dependendo das nossas necessidades. Então, se nós somos cidadãos do universo, nós podemos estar em qualquer lugar do universo. E assim sendo, né, temos a certeza absoluta que somos espíritos. E os espíritos é a maior criação de Deus. Porque nós somos centelha divina, oriundos dele, oriundos do Pai. Somos muito mais importantes do que nós entendemos. E essa importância, nós muitas vezes não as compreendemos. Porque as nossas imperfeições
tornam-se algo que camufla, por assim dizer, né, o que realmente somos. Somente as características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor da pele, né? Dos olhos, dos cabelos, tendência a essa ou aquela conformação física, predisposição a essa ou aquela enfermidade, ou uma saúde mais estável, traços fisionômicos, coisas dessa ordem. Essas são as características físicas que nós herdamos dos nossos progenitores. Agora, o mais, não. Porque o homem, né? Ou seja, o casal gera corpos, mas os espíritos, ou seja, nós somos gerados pelo Criador. Então, não tem como a gente achar que, por ser filho de fulano e ciclano, eu vou ser igualzinho a ele nos meus atos, na minha maneira de agir, etc, etc. Não, absolutamente. Eu posso até receber influência. Boa noite, meus amigos. Parece que tivemos aí um probleminha no sinal do Sr. Antônio. Vou ver se eu consigo comunicar com ele aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa tarde, meu nome é Iris, eu criei este canal para divulgação de músicas espíritas e espiritualizantes, porque a música espírita, ela às vezes é desconhecida por muitos e ela traz um alento ao nosso coração, né? Então toda semana eu vou postar o vídeo de uma música e a primeira vai ser Cantinho de Amor. Agora eu estou com o telefone aqui, tá? Eu acho que aqui a gente consegue, continua. Dá para continuar, viu? Eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo você. Ok. Alguém está me ouvindo? Ok, estamos ouvindo o senhor. É? A imagem está chegando bem. O senhor pode continuar. Estamos ouvindo e a imagem está chegando bem. O áudio está chegando bem. Então eu vou continuar pelo telefone, tá? Porque a máquina aqui parou. Parou totalmente. Tranquilo. Ok? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, perdoem, mas isso é um fator... Hein? Só o celular você tem que deixar na outra posição, que aí ficou de lado. Sim. Pois não. Tá. Isso. E agora travou de novo. São Antônio, agora o áudio que não está chegando aqui, o áudio do senhor não está chegando aqui. Dá uma olhadinha aí. Melhorou? Deu agora? Opa, ok, agora deu certo. É porque eu estou com o telefone na mão. Gente, olha, a partir de agora eu estou falando via telefone, tá? O microfone é outro, a câmera é outra, tudo diferente.
perdoe-me, mas foi um problema técnico, né? Que Sem é problema. perfeitamente compreensível, né? Na questão da tecnologia, principalmente quando a gente usa equipamentos. Um Exato. equipamento para dar defeito, basta estar funcionando, né? Não, Assim como nós também, para adoecermos ou até desencarnarmos, basta estar vivos, né? não, Muito bem. Até a Globo erra ao vivo, a gente pode ter o direito de errar também. Pois é. Oi, gente, então Vamos vocês continuar. desculpem. Então, nós vamos continuar. Então, nós estávamos naquela questão de que os nossos filhos, né, como nós, são espíritos, né? Agora, veja bem, chegamos à conclusão que todas essas condições físicas são, são transmitidas a nós, né, pela nossa descendência. Porém, o eu, não é? A nossa condição de pensar, de agir, os nossos sentimentos, isso não tem como. Isso é coisa nossa, única e exclusivamente daquele espírito, que em trilhões de espíritos não existe nenhum um igual ao outro, né? Então, agora, o Hermínio Correia fala conosco para nós o seguinte: quanto ao mais, não. Ou seja, né, aquelas questões físicas, não. Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres. Tanto quanto pais aparentemente poucos dotados podem ter filhos geniais. É claro, não tem nada a ver, não é? Onde está a genialidade? Está no espírito. Onde estão os bons e maus sentimentos? Estão no espírito. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Então, é isso que nós temos que entender para compreender os problemas ou as coisas boas que acontecem em todas as famílias. Não tem como os espíritos agirem rigorosamente uns igual aos outros. Não tem como, não é? Os espíritos ou alma, né, que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos proporcionamos, é lógico, os corpos são proporcionados por nós, mas o espírito já está pronto. Ele já estava pronto há milênios, há muitos milênios. O espírito já estava pronto. E quantas vezes nós já viemos e voltamos? Uma quantidade enorme de vezes, não é? Então, olha, esses espíritos ou alma que nos são confiados, já embalados em corpos físicos que nós mesmos proporcionamos através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Não existe entre nós espírito 0 quilômetro. Não tem como. Essa ideia que grande parte das pessoas tem de que é criado o espírito para um corpo, está totalmente defasado, totalmente distorcida. São criados corpos para espíritos. Essa é a diferença, não é? Por isso que nós vemos criaturas totalmente diferentes na maneira de agir em uma mesma família. Diferenças enormes de evolução intelectual. Diferenças muito grandes no modo de agir, de pensar. Muitas vezes na mesma família, vários filhos, têm os mesmos pais, vivem na mesma escola, estudam na mesma escola, têm a mesma educação, têm todas as mesmas oportunidades, e depois cada um segue sua vida de maneira totalmente diferente. Porque se fosse assim, se todos os espíritos que encarnassem, né? Não vamos nem falar em reencarnação, né? Se todos os espíritos que encarnassem fossem 0 quilômetros,
a humanidade fatalmente teria famílias rigorosamente iguais. Perfeitamente iguais. Por quê? Todos estariam recebendo aqueles mesmos ensinamentos, numa determinada época da vida, pela mesma fonte de ensinamento. E a gente vê que não é nada disso, não é? Por quê? Porque eles, ou seja, os espíritos, já existiam antes, em algum lugar, e têm uma biografia pessoal. Trazem vivências e experiências que aqui aportam para reviver e não para viver. Olha só, reviver. Não é reencarnar, não encarnar. Aquele que encarna, não é? Digamos, o espírito de primeira encarnação, ele então está zerado. É o que a gente sempre fala, simples e ignorante. Não tem nada ainda naquele arquivo, né? No seu arquivo pessoal, não tem nada impresso ali ainda. Então, portanto, renascendo, nós estamos sempre, e não estamos nascendo. O Raul Teixeira, né? Ele fala o filho na ótica espírita. Filhos são nossos companheiros de evolução, que são colocados temporariamente sob os nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento, na pauta da vida terrestre. Falta psicologia na hora de dizer as verdades. Precisamos nos dirigir aos filhos como outro ser e não como a algo que possuímos. Primeiro, que nós não possuímos nada. Ninguém possui filho. Ninguém é de ninguém, né? Nós estamos em companhia de espíritos, né? Por um determinado ponto que nos foi dado a incumbência de encaminhá-los da melhor maneira possível dentro da ética moral vigente na sua comunidade, no seu país, na sua cidade, etc, etc. Então, nós não possuímos filhos, né? Os filhos são de Deus, os espíritos são de Deus. O grande problema é que nós não nos vemos como espírito. Nós nos vemos como matéria. E aí é que gera toda essa problemática para nós. Não tem como a pessoa que acha que é matéria entender-se como espírito milenar. Porque ele acha que foi criado naquele momento. Então, ele é novo aqui. E olha só que interessante. Muitas pessoas ficam, muitas vezes, decepcionadas com Deus, brigam com Deus, porque elas se sentem injustiçadas pelo Pai. Mas se nós pensarmos realmente na condição de espírito 0 quilômetro, a gente começa a compreender o que realmente passa na ideia dessas pessoas. Se está aqui pela primeira vez e tudo dá errado para ele, apesar dele agir dentro das condições normais, tem alguma coisa errada. E como tudo que existe no universo acontece pela vontade de Deus, então Deus realmente está sendo injusto com ele. A gente tem que entender isso. Nós não podemos, de maneira alguma, criticar essas pessoas. Porque não bate. Não bate. Não encaixa. Ora, se Deus é misericordioso, se Deus é toda bondade e justiça, se eu fui criado, estou aqui, né? Fui criado agora, estou aqui pela primeira vez. Tudo dá errado para mim, e para um parente meu, ou um vizinho, ou um conhecido, qualquer coisa, está tudo certo? Espera aí. E tudo é vontade de Deus,
eu tenho o direito, a pessoa acha que tem o direito, não é, de ficar decepcionado com o Criador. E aí que nós precisamos agradecer mesmo, nós, os espíritas, temos que agradecer muito a Deus pela chegada até nós do Consolador. Porque o Consolador foi prometido por Jesus 2.000 anos atrás. E ele está aí nos esclarecendo exatamente sobre isso. Não é? Ninguém está aqui pela primeira vez. Ninguém está recebendo nada que não mereça. E tudo que acontece conosco é por nossas necessidades. Inclusive, os filhos que estão sob a nossa responsabilidade. Então, na educação, por exemplo, né, dos pais para com os filhos, a verdade deve ser dita de tal forma que faça a pessoa refletir, não reagir. É a maneira, não é, que a verdade deve ser dita para os nossos filhos. As orientações, não é, devem ser ponderadas, pautadas em atitudes reais. Atitudes reais. Não adianta a gente orientar, não é, com palavras e não orientar com exemplos. Não adianta nada eu falar com meu filho que ele não deve fazer algo e que eu faça. Não tem como. Se para os filhos os pais são exatamente os guias, né? São aquelas orientações que devem ser seguidas, como é que eu falo uma coisa e faço outra? Vai causar complicação para aquela criança, aquele ser que está sendo, que a gente sabe que ali não tem um espírito criança. A gente sabe disso. Que ali tem um espírito de muitas idas e vindas entre nós e no plano espiritual. Que tem um passado, muitas vezes, até tenebroso. Que está, muitas vezes, conosco exatamente para ser orientado. Então, nós precisamos entender que precisamos realmente nos prepararmos para essa missão, que é a missão da paternidade. E prepararmos onde? Nós temos onde se preparar. Chama-se Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está tudo o que precisamos para termos a condição de sermos bons pais, de sermos pessoas bem postadas moralmente na sociedade. Porque se nós agimos realmente de maneira tranquila, de maneira justa, fatalmente isso vai refletir em nossos filhos. O Raul Teixeira também fala sobre a família espiritual e os vínculos gerados. Olha só, família espiritual e vínculos gerados. O Raul Teixeira fala o seguinte, olha, os filhos são sempre vínculos dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Nem sempre o vínculo, não é? É uma questão de você estar junto para reparar alguma coisa. Nada disso. O vínculo pode ser também por mesmos tipos de débito, ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Muitas vezes, não é? O espírito está em determinado lar, porque os formadores do lar, ou seja, os pais, têm uma condição moral que vai ser benéfico para aquele que está ali como filho, que muitas vezes às vezes não tem nada a ver. Não são espíritos conhecidos, não tem um vínculo, né? Aquele vínculo de vidas passadas que acabou gerando ali uma atração, ou gerando ali, às vezes, até uma repulsão. Às vezes não é nada disso.
Outras vezes também são pessoas, os formadores do lar, que necessitam de um espírito mais evoluído entre eles para servir de baliza na caminhada. Então, aí a gente chega à conclusão que não existe nada que seja por acaso, que nada seja simplesmente porque aconteceu. Não. É tudo devidamente preparado. Quando nós reencarnamos em determinada família, já houve um preparo no plano espiritual. Preparo esse que nos leva exatamente a compreender que muitas vezes aquele espírito sente-se, às vezes, até meio deslocado naquela família. Mas como já teve um preparo anterior, já houve uma apresentação, etc., às vezes encaixa por uns tempos. Mas a gente vê que muitas vezes tem filhos que, logo que eles tomam uma condição de independência, eles se afastam totalmente da família. Não tem vínculo. Muitas vezes precisavam de estar ali naquele determinado período, depois eles vão embora, cada um para o seu lado. E muitas vezes nem causam grande comoção nos pais, aquela sensação de perda, talvez não. Por quê? Porque não tinha um vínculo já anterior. Não é? Agora, quando a família é formada por espíritos simpáticos, aí sim, cria aquela celeuma toda. Ah, não pode sair de casa, aquela confusão, e prende daqui, prende ali, segura. Por quê? Aquele medo da perda, não é? Então, o Raul Teixeira continua assim, ó, todos nós temos o que dar e temos o que receber. Crescimento recíproco, e é verdade. Que o lar seja essa oficina onde nós nos elaboramos para a felicidade. Porque, na verdade, nós fomos criados para sermos felizes. Deus, na sua sabedoria e na sua misericórdia, no seu amor profundo pelas suas criaturas, jamais nos criaria para sofrermos. Mas olha que interessante, lá atrás da nossa criação, como é que foi? Nós não fomos criados simples, ignorantes? Sim. Por quê? Porque tinha que ser assim. Para que nós alcançássemos a condição moral e intelectual por nossa conta própria. Já pensou se Deus criasse todos os espíritos já anjos? Ué, que mérito que a gente teria? Nenhum. Então, fomos criados assim, dessa maneira, exatamente para que, através das nossas dificuldades e da nossa condição de trabalho mesmo, com a nossa vontade, não é, de evoluirmos, alcançássemos a condição da angelitude, não é? Então, essa condição nos dá exatamente a certeza de que fomos criados simples e ignorantes por necessidade nossa. E de mais a mais, se Deus nos criou assim, Deus sabe o que faz. Não é? Mas, por outro lado, nos deu a inteligência. Todo espírito é inteligente. E não existe nenhum espírito que foi criado mais ou menos inteligente que o outro. O QI do espírito na criação é o mesmo para todos. Agora, qual a diferença dá-se em quê? Primeiro, os espíritos não foram criados na mesma época. Os espíritos todos criados não têm a mesma idade. Segundo, cada um tem a sua constituição, o seu caráter. Nenhum espírito é igual ao outro. Então, tem aqueles que caminharam mais rápido e aqueles que caminharam mais lentamente. Em quê? No desenvolvimento da inteligência que é intrínseca. A inteligência está lá, está dormente. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, né?
dirigindo o nosso livre-arbítrio, é para desenvolver a nossa inteligência. Sendo assim, há essa discrepância, né? Mas fulano é mais inteligente do que o outro. Possivelmente ele esteja. Aí já entra um outro fator, já entra o fator genético, né? Entra o fator físico. Possivelmente, um espírito com uma inteligência altamente desenvolvida encarna em um corpo com problema genético, causando lesão cerebral, do qual ele não vai ter condição de expor, por assim dizer, a sua inteligência. Mas isso já é outra coisa que não encaixa aqui. Já é questão de causa e efeito. Por necessidade qualquer, né? Necessidade dele, ele, um espírito inteligente, já com a sua inteligência altamente desenvolvida, muitas vezes reencarna em um corpo que não dá condição a ele, né? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, né, a resposta, né, foi dada para Kardec assim: encarnando-se o espírito com o fim de aperfeiçoar-se, é mais acessível durante esse tempo, quer dizer, a infância, né, as impressões que recebe e que podem ajudá-lo no seu adiantamento, para a qual esse é a parte mais importante da resposta, olha, para o qual devem contribuir os que são encarregados da sua educação. Então, cada um de nós reencarna, não é? Para aperfeiçoar. Ninguém está encarnado para queimar karma, para sofrer, para isso, para aquilo. Não. Todos nós estamos reencarnados para aperfeiçoarmos, para aprender. O planeta é uma escola. Só que as classes não são as mesmas para todos. Cada um está na classe compatível com as suas necessidades. Porque as nossas necessidades são exatamente o que determinam, né? Agora, como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Nós temos que entender que, principalmente, até os 7 anos de idade, o espírito está mais no plano espiritual do que no plano físico. A gente vê as crianças dormem muitas horas por dia, né? As crianças estão sempre vendo, tendo amiguinhos, etc. Eles estão mais no plano espiritual do que no plano físico. Então, cabe a nós, né, prestarmos atenção nas tendências, principalmente nesse momento, quando está pequenininho, né? Muitas vezes, né, os pais, a criança começa a falar palavrão e os pais acham bonito. Ah, que lindo, que bonitinho, já está falando palavrão. Ah, esse menino vai para frente, tá bem, não sei o que lá. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos simplesmente, né, aplaudindo algo que ele vai achar que é legal. E a criança vai crescendo, e se não tiver uma orientação de que aquilo vai ser problema para ele no futuro, ele continua a vida inteira assim. E torna, muitas vezes, uma pessoa que está sempre falando palavrão. Quantas pessoas, muitas vezes, não é, induzem a seus filhos a determinados vícios. E é interessante, quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de Jesus. Porque está lá na Torá, né? Amar o próximo como a si mesmo. Está lá. Mas Jesus nos conhece bem, né? Então, qual foi o mandamento de Jesus para nós? Porque olha só que interessante. Jesus, ele estava sempre dentro da lei. Então, ele estava sempre mantendo, não é? Com algumas diferenças, algumas mudanças, não digo mudanças, alguns aditivos, não é? Os mandamentos da Torá. Mas ele falou assim, olha, um novo mandamento vos deixo.
Esse é um mandamento de Jesus, esse é dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É totalmente diferente. E aí vamos voltar outra vez na questão de muitos pais induzem os filhos a determinado vício. Às vezes os pais induzem os filhos a determinados vícios por amá-los, porque eles se comprazem com aquele vício e acham que devem transmitir aquilo que é legal para eles aos seus filhos. Nada mais é que ignorância, não é? Não quer dizer que aquele pai está querendo o mal do filho dele. Porque aquilo que ele faz, que é um vício, aquilo que ele usa, que é um vício, para ele sente-se bem. Então, quer passar para o filho. E muitas vezes o filho torna-se um viciado em determinadas coisas que só vão levá-lo à tristeza, a problemas sérios na sua vida futura. É por isso que nós precisamos nos prepararmos para a paternidade, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os sofredores, quando dependia de vós, que fosse feliz. É porque muitas vezes também a gente não pode achar que tudo de ruim, não é? Que aflora em nossos filhos é nossa culpa. Nada disso, né? Agora, por isso que lá no Evangelho do Espiritismo, esse texto está grafado lá para todos nós. É capítulo 14. Que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Quando os pais fizeram tudo para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito, não tem de que se lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Deus reserva-lhe uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo. E todo atraso, o nosso atraso é momentâneo, porque o final, né, é sermos todos criaturas angelicais. Nós estamos caminhando para a angelitude, sem dúvida. Sem dúvida. O chamado demônio de hoje será o anjo de amanhã. E o anjo hoje já foi um complicado no passado, né? Interessante que eu peguei aqui um texto do Pestalozzi, né? O Pestalozzi, inclusive, tinha uma escola que era modelo mundial, né? E essa escola, inclusive, o Kardec estudou nessa escola, né? Em que ele fala sobre a educação real. Ele fala assim, ela, né, a mãe, perceberá que a educação não pode consistir-se numa série de admoestações e correções de prêmios e punições, de ordens e normas, que se sucedem sem unidade do esforço nem vivacidade de execução. A coisa não pode ser assim, uma lei dura, uma rotina, não. Cada coisa deve ser ensinada em um determinado momento. É o que a gente chama de jogo de cintura. Não se pode, não é? Como uma criança que tem uma maneira de agir, a gente tem que primeiro tentar compreendê-la, para depois ver como é que a gente vai agir para com ela. Mas tendo sempre em mente uma coisa: o exemplo é primordial na educação dos filhos. Porque não adianta você falar com seu filho,
essa questão de mentira é muito feio. Deus castiga a quem fala mentira. E depois, não é? Alguém chega, bate a porta, você não está muito afim de conversar. Ó, não é fulano, não é? Fala com fulano que eu não estou. Ora, peraí, mas é feio, Deus castiga, mas a minha mãe ou meu pai faz. Então, por aí a gente vê que fica meio confuso. Outra hora, fala com o filho que bebida alcoólica é coisa do capeta. Não pode, não sei o que, não sei o que lá. E depois fala com o menino para ir no boteco ali buscar uma cervejinha. Muda tudo na cabeça da criança. Então, é por isso que a gente tem que ter aquela consciência de que se preparou adequadamente para a paternidade. É claro que ninguém é santo. Aquele que bebe uma cervejinha, é claro que ele não vai ter que obrigatoriamente parar com aquilo de uma hora para outra, não. Mas ele tem que evitar ao máximo, não é, de expor-se para com os seus filhos, fazendo aquilo que ele fala que não deve ser feito. O problema é esse, é fazer aquilo que não se fala, não é? Nós devemos também de dar limites, mas nós não podemos ser totalmente autoritários, não. Né? Não podemos usar apenas o poder, né, o autoritarismo sobre os nossos filhos. Precisamos ter autoridade, não é? Mas sem aquela rigidez que torna-se a coisa até violenta. Autoridade é respeito. É fazer com que com o outro o que queria, para ele não se decepcionar. Temos que trazê-lo, por assim dizer, à reflexão, não é? Muitas vezes, com um simples olhar de descontentamento. Conforme a maneira que é o relacionamento entre os pais e os filhos, muitas vezes, sem violência, sem nada. Às vezes, o pai demonstra-se decepcionado com o filho, ele nota. Principalmente quando é uma relação tranquila, uma relação respeitosa, sem dúvida, né? Por quê? Porque o filho de hoje, não é? Assim como todos nós, é um futuro ser espiritual. É um futuro ser espiritual. Voltando no Pestalozzi, ele fala assim, olha, verá que, ao contrário, a educação deve representar uma cadeia ininterrupta de providências derivadas de um princípio idêntico, do reconhecimento das imutáveis leis da natureza, de um espírito de benevolência e firmeza, e que tem em mira um objetivo, o de elevar o homem à verdadeira dignidade de ser espiritual. Os pensamentos do Pestalozzi, né? Se a gente prestar bem atenção, puxa vida, tem muito de espiritismo. E na época do Pestalozzi nem existia espiritismo, né? Mas a gente vê que era uma pessoa que tinha uma condição espiritual acima da média para a época. E, realmente, os ensinamentos dele são fantásticos, né? O livro Pedagogia Espírita, do Herculano Pires, ele fala o seguinte: pais, sejamos mestres. Mestres, sejamos pais. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência, jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo, não provoque a nossa ira, mas desperte a nossa compreensão e a nossa ternura. Agora, para nos encaixarmos, né, nesse texto aqui do Herculano Pires, nós temos que pensar uma coisa. Todos nós já fomos adolescentes. Eu acho que a melhor maneira da gente tentar entender, né, o filho adolescente de hoje é lembrarmos de como nós éramos. Porque quando a gente começa a lembrar
da maneira que a gente agia, a gente vê que é muito parecido. É muito parecido mesmo. A gente diz, puxa, isso que fulano fez aqui, que coisa complicada. Depois você pensa, puxa vida, e eu que já fiz parecido, não é? Então, a gente não pode realmente agir com ira. É difícil? É, mas a gente não pode. Então, nós temos que fazer com que desperte em nós a compreensão. É isso que pauta, não é? A boa relação entre pais e filhos. É exatamente a compreensão. Por quê? Fatalmente, esse filho de hoje será pai amanhã. E o pai de hoje foi filho ontem. E isso é um ida e vinda constante. Até que nós alcancemos uma condição tal que não precisemos mais vir à carne. Né? Aí, quando isso acontecer, fatalmente, nós estaremos em condição de nos declararmos verdadeiros pais. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, né, o Kardec faz a seguinte pergunta: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A resposta não podia ser diferente, né? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era. Por que a resposta a Kardec foi essa? Porque o que foi dito um pouco antes aqui? Até os 7 anos, que é a melhor época de se introjetar naquele espírito bons valores, né? Até os 7 anos, o espírito está mais no plano espiritual do que no plano físico. Depois ele caminha até os 14 anos, a grande maioria, né, naquela coisa de achar que os seus pais são seus ídolos. Para o menino, o pai é o ídolo. Para a menina, a mãe. E às vezes também troca, né? Isso depende muito da questão da criança. Mas depois dos 14 anos, 15 aí para frente, o espírito começa a demonstrar quem ele realmente é. Ora, é o espírito milenar, e muitas vezes está ali um espírito complicadíssimo. E a gente vê muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, o Zezinho, até outro dia mesmo era um menino tão bonzinho, e agora virou esse carne de pescoço aí, não sei o quê, não sei o que lá. Sim, a partir dali, o Zezinho está demonstrando quem ele realmente é. Né? Então, continua a resposta da espiritualidade. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos, da experiência daqueles que devem fazer progredir. É então que se pode reformar seu caráter e lhes reprimir as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada que terão de dar conta. E é verdade. Então, tem que se aproveitar, né, durante a infância para transferir para aquele espírito o máximo que puder de boas de falas, de bons exemplos, de ensinamentos, etc. Porque depois que alcança determinada idade, é bobagem. Não adianta. Só com sofrimento, com muita coisa, que aquele espírito vai começar a compreender que algo que ele fez realmente causou problema para ele. Mas se no início da infância, quando as crianças estiverem realmente, né, naquele processo de assimilar, né, por assim dizer, porque interessante que o espírito, né, aquele cérebro que está lá, o corpo mental, né, que é
O espírito, propriamente dito, aquele cérebro é um cérebro milenar. Mas o corpo, ele pega um cérebro 0 quilômetro. Não tem nada. Você acha que, haja visto que a gente aprende tudo na infância. Aprende a andar, aprende a falar, aprende a alimentar-se. Por quê? É um arquivo em branco que vamos colocar as coisas necessárias. Vamos arquivar tudo que é necessário para a nossa caminhada. Enquanto está, né, voltado mais para as coisas do início da vida, da infância, daquela liberdade, né, daquela irresponsabilidade infantil, etc., etc., é o momento para acrescentar, porque depois que chegar a uma determinada idade, ele começa a ir lá em cima, lá no porão, aliás, lá em cima não, lá embaixo, no que está guardado, lá no cérebro, no seu corpo mental. Aí ele começa a demonstrar quem ele realmente é. E aí gera a tremenda frustração, muitas vezes, dos pais, né? Uma frustração enorme. Puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo e não consegui fazer com que meu filho seguisse o bom caminho. Mas acontece que muitas vezes, se ele não tivesse feito nada, teria sido pior. Teria sido pior. Né? Então, é isso que a gente tem que entender a questão dos filhos na visão espírita. A visão espírita tem essa coisa a mais, tem esse diferencial a mais em relação às outras maneiras das pessoas entenderem a vida. Que nós sabemos da multiplicidade de existências. Nós sabemos que a vida é uma só. Mas as existências são milhares. Até que não precisemos mais vir ao plano físico, seja em que planeta for. Porque não tem como a gente sair dessa. Não tem como. A única maneira que nós temos de não precisar voltar ao plano físico é evoluirmos o suficiente para tornarmos criaturas angelicais. Que muitas vezes podemos até voltar, mas não por necessidade. Quantos não voltam, não é? Muitas vezes por amar demais o semelhante. Não precisava, e está aí muitas vezes. Então, aqueles espíritos que nós recebemos sob a nossa responsabilidade, nós precisamos fazer todo o possível para que esses espíritos recebam realmente bons exemplos, bem mais do que falar, bem mais que aconselhamento, mas exemplificar para que eles vejam. E onde nós vamos nos preparar para isso? No Evangelho de Jesus. Ali está tudo. Porque o mestre não teve filhos. Até porque ele é o irmão mais velho da humanidade toda, né? Então, já é tanta coisa ele não precisava. Possivelmente, ele teve muitos filhos. Quantas encarnações o mestre teve para chegar ao ponto que chegou, não é? Então, já deve ter sido ótimo pai, pode ter sido pai relapso, pode ter sido filho maravilhoso, pode ter sido filho problema, porque não aconteceu com Jesus, diferentemente de nós. E isso que nós sempre temos em mente, que o mestre divino foi criado como qualquer um de nós, e alcançou a condição de um espírito crístico pela sua vontade, pelo seu esforço, pela sua condição de modificar-se. E essa condição, aliás, essa oportunidade está estendida a todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, era isso que a gente poderia falar sobre filhos na visão espírita, esperando que tenha alcançado o objetivo, não é?
é muito difícil, porque a gente está tão longe, né, de ser aquela pessoa que alcança os objetivos. Muito obrigado, que a paz do Divino Mestre esteja conosco, né? E nós vamos aproveitar para terminar, né? Vamos fazer a prece final, né? Agradecendo ao Mestre Maior, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo o suporte intuitivo, que sem esse suporte não sairia nada, né? E mais uma vez pedindo desculpa, né, pela interrupção, mas foi voluntária, né? E rogar ao Divino Mestre muita paz para todos nós. Então nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Só Antônio, Pois não? só antes de encerrar, tem recadinho, vários recadinhos para o senhor aqui, ó. A mestra está tem recado? agradecendo, claro, gratidão pela explanação belíssima, um agradecimento também de minha parte, né? As sementes foram plantadas, agora a gente tem que dar crescimento, tem que fazer florescer isso aí, né? Os ensinamentos foram dados. E eu ainda tenho... Né? E eu tenho as duas situações. Eu sou pai e sou também filho, né? Então eu tenho ensinamento de filho que foi passado aí, né? que tem que botar em prática. Muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa casa. Tá? Só um comentário que eu queria deixar do Mauro aqui também, que fez uma espécie de um insight aqui, né? Que eu gosto muito desses insights que acontecem na hora da palestra. Nós chegamos na condição de filhos sempre, com a responsabilidade de sermos pais, tal qual Deus é nosso Pai. Orientação segura para tornar-se um homem de bem, bendita seja essa doutrina. Obrigado pelo... Né? Captou bem a essência aí. E vários outros recados aqui que nós temos, né? Agradecemos muito por o senhor ter ficado conosco. Agora sim, né? Acho que nós estamos prontos para a prece. Só que antes, um outro lembrete que eu não posso esquecer de jeito nenhum. O nosso atendimento fraterno, a gente está funcionando, né? A equipe dá um jeito de comunicar com você. Deixa o seu recadinho lá no WhatsApp, através de WhatsApp. Todo mundo hoje tem WhatsApp. 31 Belo Horizonte, Sabará também, né? 98211 7231. 98211 7231. Vamos então à nossa prece com o nosso querido Antônio dos Santos. Ok. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, espiritualidade amiga, companheiros que no dia a dia estão conosco, orientando-nos, intuindo-nos. Temos só que agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nessa sala virtual, nessa casa que sempre nos acolhe, que nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa. A essa coordenação, que sempre lembra da gente, deixando-nos muito felizes, lisonjeados mesmo, por essa oportunidade. E rogamos, Senhor, a paz, a tranquilidade, a saúde ao nosso planeta. Digo ao nosso planeta porque, na verdade, o problema é um problema que está generalizado. Que todos nós possamos, compreendendo as nossas necessidades, levarmos a nossa cruz, cientes de que nada é imposto se não houver uma causa. Não existe efeito sem causa. E graças ao nosso Mestre Maior, nós tivemos esse conhecimento através de uma frase do Mestre dele, que a cada um segundo suas obras. Assim, Senhor, nós agradecemos, rogamos paz e tranquilidade a todas os lares representados, todos aqui nessa sala, os que não puderam comparecer, que essa mesma paz, essa mesma tranquilidade seja extensiva a todos os lares do planeta. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, amigos. E assim sendo, Senhor, nós elevamos até vós a prece que nos ensinaste há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, mas não nos deixeis cairmos em novas faltas, guardando-nos e amparando-nos hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos. Muito bem, então semana que vem nos encontramos de novo aqui. Obrigado, São Antônio, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Que uma chuva de bênçãos, né, invada os lares de todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Até semana que vem. Boa noite, tchau. Boa noite. Obrigado.